Já em Campinas, delegação tricolor chegou e está prontinha para o compromisso deste sábado diante do Guarani. Já é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Professor Márcio Fernandes trabalhou o time, já tem o time definido. Pelo lado do Bruno Pivetti, ele já anunciou mudanças no time, inclusive com a volta do goleiro Tony à equipe titular. Lucão vai falar, Marcinho vai falar, noticiários completos aqui de Sampaio e Guarani. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Olá, minha galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no canal Lécio Costa Narrador. A gente pede sempre que você se inscreva no canal, que acione o sininho para as notificações das nossas lives, transmissões. Hoje tem transmissão aqui no canal, então já acione o sininho aí. Seu joinha é legal para o nosso canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para participar do Fala Galera. Então é isso, torcida, vamos que vamos! Sampaio Corrêa enfrenta o Guarani pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Brinco de Ouro da Princesa, às 17 horas, hora de Brasília. E você acompanha aqui no canal Lécio Costa Narrador em todas as suas emoções. O time tricolor de aço trabalhou nesta manhã lá no CT da base do Palmeiras. Isso mesmo, CT da base do Palmeiras. Então o time tricolor de aço está preparado, tudo dominado, ambiente tranquilo, e agora é focar o jogo. Eu acho que o Sampaio Corrêa não vai fazer tantas alterações. O professor vai manter aí o time com 3 zagueiros, na minha opinião. Lá na frente a escolha entre vários jogadores, mas também creio que ele deva se definir pelo Matheus Martins e Vinícius Alves. São jogadores em crescimento no Sampaio. Mas quem vai nos trazer agora todas as informações do Sampaio Corrêa, a chegada da Bolívia querida, é o repórter Afonso Diniz, batendo papo. Vamos ver uma batida de papo aqui entre o Afonso, entre o Tiagão, os nossos parceiros da Mirante. Aliás, o Tiago vai estar com a gente também nessa transmissão, Afonso. Então vamos nessa, aqui com a galera da Mirante. O time do Sampaio Corrêa está, gente, na capital paulista. O último treinamento do Sampaio Corrêa para o jogo de amanhã contra o Guarani aconteceu hoje cedo no CT das categorias de base lá do Palmeiras. O Sampaio Corrêa realizou apenas aquele treinamento final, né? E treinamento de véspera de jogo. Foi mais para soltar a musculatura dos jogadores. Claro que o técnico Márcio Fernandes pontua uma situação ou outra de bola parada. Depois os jogadores são liberados para o famoso recreativo, e aí para soltar mesmo essa musculatura que vem de uma viagem complicada, né? Em termos de logística, o Sampaio foi a Brasília, para você ter uma noção. O Sampaio Corrêa esteve no aeroporto ali por volta de 4 da tarde, chegada dos jogadores, né, Thiago? E aí, o embarque 5h20, depois faz uma escala em Brasília e chega lá em São Paulo, em Guarulhos, já praticamente na madrugada. Chegou ali por volta de 11 da noite o time do Sampaio Corrêa. No hotel, para você ter uma noção, é mais ou menos esse horário, quase meia-noite, para chegar até a capital paulista. E aí os jogadores estão, neste momento, na capital de São Paulo. E daqui a pouco, depois do almoço, logo em seguida, os jogadores já pegam a condução e por via rodoviária vão até a cidade de Campinas, onde o Sampaio Corrêa encontra a equipe do Guarani. A gente tem, no percurso da semana, contado a vida do Sampaio Corrêa sobre desfalques, né, para esse confronto. São 7 os desfalques. Ah, Afonso, são 3 titulares em relação ao jogo passado? São, mas são jogadores que poderiam ser encaixados caso estivessem em condições. Por exemplo, dos 4 jogadores que não foram titulares na partida passada, certamente eles teriam condição dadas as circunstâncias de jogo. Vamos lá. O Léo foi o substituto do Fábio Aguiar. Ele está suspenso. É um deles. Perfeito. A Alisson e o Matheus Pivô eram os titulares de cada ala, se a gente for colocar no panorama anterior de quando eles estiveram em condições. E o Pará, fatalmente, se não tivesse um lateral esquerdo, também teria a condição de titular,
Só que o Pará, nesse Campeonato Brasileiro, por conta da lesão, né, não tem sido um jogador utilizado. É tanto que ele teve que passar por uma cirurgia, dadas as circunstâncias de gravidade, né, da sua lesão. Ele estava inicialmente se queixando de dores no joelho, e aí teve que passar por uma artroscopia. Mas se a gente for montar o time do Sampaio Corrêa em relação ao jogo passado, são 3 os desfalques do Sampaio Corrêa para essa partida. Portanto, Thiago Bastos, dada aquela entrevista inicial de apresentação do técnico Márcio Fernandes, que nos diz que não seria, usou esse termo, inteligente de sua parte modificar muito esse Sampaio Corrêa, a tendência é que tenhamos o mesmo formato de jogo e até, diria mais, somente as mudanças que ele tem que fazer naturalmente, que ele é obrigado a fazer, que são as 3. A saída do Fábio Aguiar, a saída do Pimentinha e do Ítalo. Não acredito em outras mudanças no time do Sampaio Corrêa, em termos de peças e em termos de plataforma de jogo. Acho que vai manter a linha de 3 zagueiros com a entrada do Joelson, apesar, e eu devo lembrar, né, Thiago, que o Sampaio, para esse jogo em específico contra o Guarani, só tem 3 zagueiros disponíveis. Não foi ninguém da base. Tem o zagueiro de base, mas assim, em termos de posição, de zaga, o Sampaio Corrêa do time profissional só tem 3 zagueiros. E aí o que acontece, Thiago? Novidade em termos de lista de relacionados, eu percebi pelas imagens, tem o TAM, os jogadores que vieram do Criciúma já estão todos disponíveis e inclusive embarcaram. Então ele vai ter 3 zagueiros. Aí de repente alguém sentiu, tomou o cartão, ou foi expulso, etc e tal, e não vai poder mais ficar em campo, ele pode voltar para uma linha de 4, né? Mas em termos de banco ele não estaria com uma peça à disposição. Então a provável formação do Sampaio teria o Luiz Daniel no gol, na zaga a linha de 3 com o Gustavo pelo lado direito, centralizado, o Gabriel. Pelo lado esquerdo, o Joelson. Aí a linha de 5, né, do meio campo. Pela ala esquerda, o Vitinho. Pela ala direita, o Marcos Ítalo. No meio campo, o Luiz Otávio. Adicionado a isso, o Neto Paraíba e o Marcinho. À frente, acho que vai de Matheus Martins e Vinícius Alves, que são os favoritos. São jogadores que estão ganhando espaço. Na posição do Ítalo, pode jogar o Patrick? Pode, mas o Vinícius está na frente, nesse momento na corrida. Sem dúvida, Tanto que no jogo passado foi substituído. E o Matheus Martins, dispensa comentários, tem entrado muito bem. O próprio Evaristo Pisa, quando botava o Matheus Martins no banco, já salientava, e teve a questão da suspensão, naquele jogo contra o Mirassol. Ele queria preservar alguns jogadores, você lembra que ele chegou a falar o Matheus, isso, né? O próprio Vinícius também, ele colocou nesse bojo. E o Matheus Martins até seria titular, isso na palavra do Pisa, né? É claro que agora é o treinador, né? E não tem uma coisa a ver com a outra. Mas em termos de fila, e até porque o técnico Márcio Fernandes disse que vai obedecer pelo menos esse ritmo inicial daquilo que vinha sendo montado, o Matheus Martins já seria titular contra o Mirassol, já entrou bem, contra o Juventude foi o gol decisivo do Sampaio. A gente tem a palavra do Neto Paraíba, que este apresentador que está aqui conosco, ouviu diretamente do aeroporto Marechal Hugo da Cunha. Bom jogador. O Neto Paraíba falou com a gente sobre a questão desse jogo diante do Guarani, sobre a estreia do técnico Márcio Fernandes, e o Neto Paraíba destaca aqui dentro do Mirante Esporte, inicialmente, falando dessa expectativa para essa partida do Sampaio Corrêa lá em Campinas, hein, Neto? É um time bem qualificado, um time que tem muita vontade, principalmente dentro dos seus domínios. É um time difícil de jogar, mas estamos preparados aí, viu que o professor tem para nos passar aí durante esses dias que está próximo do jogo, para a gente conseguir um bom resultado lá, para a gente seguir somando e subindo na tabela. Em relação à expectativa dessa estreia do Márcio Fernandes, claro, pouco tempo, mas o que já deu para ele fazer aí com vocês? Cara, foi, como você falou, pouco tempo, mas ele já colocou a sua ideia para nós jogadores. Cabe a nós agora assimilar isso o quanto antes para a gente estar em busca dos objetivos do clube. Palavra, portanto, do meia Neto Paraíba, que agora diria que barra volante, né? Isso encaixou, né, Afonso? Sim, não tem dúvida. Na minha opinião, dos menos badalados reforços, porque se a gente for colocar o Marcinho aí nesse ritmo de contratação, teria sido a grande contratação, o Marcinho, né? Em termos, inclusive, financeiro, né? Mas, assim, dos jogadores que chegaram sem tanta badalação, foi a melhor contratação do Sampaio Corrêa. E talvez tenha sido o jogador que melhor atuou em termos de média desse Campeonato Brasileiro da Série B. Dá pra pensar. Com assistência, com gols, com presença. Roubada de bola, né? Tá muito efetivo. Agora, Afonso, o Sampaio Corrêa que vem desse embalo da primeira vitória após 11 partidas, né? Porém, o torcedor sempre tem aquela desconfiança. Se fora de casa,
Como é que você acha que esse time vai se comportar? Eu acho que a gente está sem termômetro, né, Thiago? Porque, assim, esse é o terceiro treinador do time do Sampaio Corrêa, né? Tem isso, né? Vou considerar o Felipe Conceição, jogo... Só nessa Série B, o Sampaio tá parecido mesmo com o Corinthians, né? O Corinthians, ontem na 4ª rodada da Série A, estava com 4 treinadores. O Sampaio Corrêa teve o Evaristo Pisa, agora mais recente, o Edson Medeiros como interino, esse último jogo, e antes tinha tido o Felipe Conceição, mas não no Campeonato Brasileiro da Série B, na temporada. Isso. E o Felipe Conceição, como todos sabem, saiu bem antes do Campeonato. Gente, muito. Então, assim, isso a gente tá falando da temporada, mas onde foi o problema do Sampaio Corrêa fora de casa? Foi no ano passado, né? Com o técnico Léo Condé, que tá badalado, inclusive, na própria Série B, né? Não eram resultados, eram o desempenho, né? Eram as atuações. E no começo, depois foi o mesmo contexto, né? De você acumular aquela bola de neve, não conseguir vencer, e aí eu acho que a confiança psicológica pesou muito no percurso, da metade pra frente. Mas no começo eu acho que foram escolhas. Às vezes fechar muito a casinha, às vezes modificar o estilo de jogar. Naquele começo do Léo Condé, vocês vão lembrar, né? O Léo Condé jogava de um jeito aqui e de outro jeito fora de casa, né? Pra tentar fechar a casinha, aí tomava o gol, não conseguia sair. Mas no Vitória ele tá jogando mais ou menos assim, só que tá sendo efetivo nos contra-ataques, né? Tem isso, né? Isso, E tem jeito de encaixar, né? Às vezes você joga, por exemplo, de um jeito que você não gosta, Thiago, que eu não gosto, e ganha jogo. Quando você ganha jogo, você ganha confiança, e aí estabelece estamos fazendo certo. Um movimento de crescimento, estamos fazendo certo. Porque certo e errado no futebol, em termos de estratégia, é muito relativo, né? Muito relativo. Acho que tem riscos cada estratégia, tem vantagens, né? E imagino o Sampaio mais cauteloso, mas eu gosto da ideia do Márcio de manter esses 3 zagueiros. Eu gosto da ideia. Eu acho que ele ainda não vai, em termos de bola parada, ele pode mexer um pouquinho. Em termos de... me preocupa são as peças que vão entrar. Plataforma de jogo e peças, eu não acredito que ele vai meter a mão ainda agora. Eu também não, viu, meu craque Afonso? Eu também não, tanto é que eu já venho falando sobre isso em relação ao esquema. Não dá para você fugir daquilo que está dando certo. Se está dando certo, vamos manter, né? Eu acho que é interessante isso para o treinador. Mantém o jogador, mantém o time, o torcedor vai entender, porque da forma que você vai jogar fora. Você mexe no time, quer que o torcedor e perde o jogo. Mexeu no time, podia ter mantido essa base. Aí sim, ele vai de acordo com o jogo da volta aqui. Aí você vai já tentando dar uma ajustada para melhor. Porque se tiver vencendo, vencer o jogo, quebra esse tabu diante do Guarani, que tem ampla vantagem em cima do Sampaio, eles estão dizendo lá o seguinte: Sampaio Corrêa é freguês do Guarani. Jogos desde 2018 que estão se encontrando e o Guarani é o soberano em cima do Sampaio. Então, meu amigo, se ganhar do Guarani, a tendência é que mantenha-se o time. Se ganhar bem, lógico, mantém mesmo que Pimentinha fique aguardando, que o Ítalo, que não está marcando gol, também fique aguardando, mas eu mantinha o time aqui para o jogo, né, da volta, aqui, quer dizer, da volta entre aspas, né, o jogo que será aqui em São Luís, que é logo a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é isso aí, o futebol é dessa forma. Vamos ver o que é que o pessoal, porque aqui o papo é Guarani e Sampaio, Sampaio e Guarani, o jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Só dando uma lembrada que a Emanuele Modas é nossa parceira aqui no canal Lécio Costa Narrador. Então, dê presente Emanuele Modas para sua mãe. Looks famosíssimos, modeletes lindos, calções Mauricinho, na Emanuele Modas, bem ali no João Paulo, na Avenida São Marçal 370. Vamos ver agora um bate-papo também da galera. Washington Reis, vai também a moçada da Central falando por aqui. Então vamos ver qual é o bate-papo deles por lá também, minha galera. Então vamos nessa. Esse jogo é importante amanhã contra a equipe do Sampaio Corrêa. A bola vai rolar às 5 da tarde, né, no estádio Brinco de Ouro. O Guarani buscará sua reabilitação após 2 derrotas consecutivas. E a informação que nós trouxemos ontem, durante a nossa programação, Beto, acabou se confirmando, né? O goleiro Tony treinou hoje normalmente, mais uma vez, nada sentiu, então será titular amanhã contra o Sampaio Corrêa. O Marcos Luiz, na Central Esportiva de quarta-feira, até lançou uma enquete, né, dizendo para que o torcedor desse a sua opinião, né? O que ele gostaria, né? A manutenção do Pegorari ou então o retorno do Tony. Então os torcedores foram unânimes, né? Praticamente todo mundo
querendo aí a permanência do Pegorari. Mas a informação que eu já trouxe ontem, que eu pude apurar junto à comissão técnica, é que o Tony deixou o time do Guarani por uma questão. Ele sofreu aquela lesão muscular na coxa direita contra o Ituano e não deixou o time por causa aí de deficiência técnica. Então, por isso, numa decisão tomada juntamente com o preparador de goleiros, o Gustavo Scalesi, uma coerência, né, por parte da comissão técnica, o Tony será o goleiro titular amanhã contra o Sampaio Corrêa, viu, Beto? Informação da Rádio Central. Opa, olha aí. Eu imaginava, sinceramente, que o Pegorari fosse mantido, né? Mesmo porque ele entrou e entrou muito bem. Foi no jogo contra o Ituano, entrou numa pedreira danada, logo de cara fazendo defesas importantes. Aí depois nas próximas partidas também ele foi importante. Tudo bem que o Guarani perdeu o jogo, né? Perdeu lá pro Juventude, perdeu pro Sport também, mas ele fez a parte dele, né? Ele fez a parte dele e eu entendo até que poderia ter uma sequência. É lógico, são dois goleiros que têm o mesmo nível, né? Não vejo tanta diferença assim entre um e o outro. E aí, lógico, que vai da preferência do treinador e principalmente da indicação do preparador de goleiros, que no caso é o Gustavo Scalesi, que é um cara muito competente para isso. E sem contar o seguinte, não é, Washington? Eles estão lá treinando com os caras todos os dias, estão convivendo com todos eles, né? E aí o Pivete tem, lógico, essa responsabilidade, né? De escolher quem ele quer e lógico que acho que o Pegorari não é por isso também que tem que abaixar a cabeça, muito pelo contrário, o cara já é experiente pra caramba, daqui a pouco vai ter uma outra oportunidade e lógico, né, o Tony entre e dê conta do recado, como vinha dando conta também, né, o Tony também vinha dando conta do recado, né. Contra o Ceará ele fez uma excelente partida, né? Sim. Fez grandes defesas naquela vitória do Guarani de 3-0. O Pegorari, ele já mostrou o cartão de visita dele. Então, foi o que você disse, né, Beto? Eu concordo. O Guarani hoje tem 2 excelentes goleiros, né? Que dá para confiar, tanto o Pegorari quanto ao Tony. Então, até méritos também, né, do preparador de goleiros, o Gustavo Scalesi, está conseguindo, né, manter aí 2 goleiros praticamente aí no mesmo nível. Então, a situação já está definida. O Tony será o goleiro titular. Até uma palavra, né, que um integrante da comissão técnica me passou, para não perder aí credibilidade, porque de repente o Tony, se fosse comunicado, né, você vai continuar, você vai ficar no banco de reservas porque o Pegorari entrou bem, aí ele não iria receber isso, né, de bom grado, porque ele saiu do time por uma questão de contusão. Enfim, a situação já está definida. O Tony será o goleiro, Diogo Matheus na lateral direita, o Lucão será aí um dos zagueiros. Agora, ao lado do Lucão, viu, Beto, tem aí uma dúvida, Ivan, Alvarinho e o Valber. O Valber treinou na primeira parte como titular e o Alvarinho na segunda. Então, o técnico Bruno Pivete fez aí essa observação. Eu arriscaria que o Valber será o titular ao lado do Lucão. Na lateral esquerda ele também treinou uma parte com o Mike e a outra com o Diego Porfírio. Mas como o Diego Porfírio está vindo de contusão, ele ficará com opção no banco de reservas, então o Mike será aí novamente o titular. Então a defesa já pronta, né? Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Valber e o Mike. No meio campo, o Matheus Barbosa, mesmo pendurado com 2 cartões amarelos, vai para o jogo. E o substituto do Anderson, informação também da Rádio Central, será o Matheus Bueno, viu, Beto? Matheus Bueno, que já havia entrado no lugar do Anderson no jogo lá contra o Sport na Ilha do Retiro, então terá a primeira oportunidade como titular. Isaac e Regis, os 2 meias, e no ataque o Bruno José e o Derek. Esse é o time, tá definido. Derek, lá no ataque. O Sampaio tem que ter muito foco, muita tranquilidade, entrar em campo como o Sampaio Corrêa. Que o Sampaio Corrêa pode até ter perdido para o Guarani no ano passado, mas o Sampaio Corrêa fez um grande jogo contra a Ponte Preta também, não perdeu o jogo para a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, lá em Campinas também. Então essa é a hora de não perder para o Guarani. Um pontinho é bom? Claro, fora de casa o pontinho é sempre muito, muito, muito bem-vindo.
né? Um pontinho dentro de fora de casa. E dentro de casa é fazer o dever de casa, ganhar os seus jogos, que é importante, né? O time ganhar dentro de casa. Eu acho que é por aí que funciona. Porque você não pode imaginar que quem vai jogar diante da sua torcida precisando de um resultado positivo, de repente venha vamos aqui jogar retraído para ir para o contra-ataque. Não. Quem vai propor o jogo é o time do Guarani. E o zagueiro Lucão, ele falou também com o Washington Melo, lá da Rádio Central. Vamos ouvir o que disse aqui o Lucão, hein Melo? Extremamente importante. Acredito que o Brinco é a nossa casa, então isso é fundamental para a gente. A gente sabe o quanto a gente é forte dentro de casa. O nosso elenco tem essa consciência. A gente sabe os pontos fortes nossos da equipe aqui dentro de casa. Então a gente tem que saber aproveitar, saber desfrutar disso quando a gente tem a oportunidade de estar jogando em casa. E a gente tem, como eu falei, tem essa consciência e a gente espera sempre fazer o nosso papel de casa aqui, que é os 3 pontos, e uma equipe que quer brigar, né, na parte de cima da tabela, quer brigar por acesso, quer brigar por título, ela tem que fazer o seu dever de casa. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, compartilhe e deixe os seus comentários. De olho na Bolívia querida e no Guarani neste sábado. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo.